Olá, alunos do sétimo ano. Hoje, a aula de hoje é sobre complementos verbais. O que seria complemento verbal? O nome mesmo já diz, são palavras que completam o sentido do verbo. Mas antes, na aula anterior, nós vimos os verbos quanto à predicação, que eles podem ser intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto, e verbo de ligação. Hoje, na aula passada, nós vimos que os verbos intransitivos são aqueles verbos que têm sentido completo, tá? Não precisa de palavra nenhuma para completá-lo. Exemplo, a mulher desmaiou. O a é artigo, mulher substantivo, desmaiou o verbo, né? Se eu chegar aqui e falar, a mulher desmaiou, ninguém pergunta nada, porque desmaiou tem sentido completo, portanto, ele é um verbo intransitivo. Os verbos que não têm sentido completo são chamados de verbos transitivos. E existem os verbos transitivos direto, transitivo indireto e bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, mas não há necessidade, ele não exige uma preposição. Exemplo, Maria comprou um anel. Maria é substantivo, comprou é verbo, um artigo, anel substantivo. Lembre-se que para começar a análise sintática, você começa a partir do verbo. O verbo é comprou. Quem comprou? Maria. Maria é o sujeito, predicado, comprou um anel. Se eu ler até comprou, se eu falar assim, Maria comprou, logo em seguida, alguém irá perguntar, comprou o quê? É sinal que o verbo comprou não tem sentido completo, ele precisa de algo para completar. O que está completando é um anel, né? Então, um anel é o complemento verbal. Toda vez que eu pergunto o que é o verbo, eu digo que ele é verbo transitivo direto. E o complemento verbal é chamado de objeto direto, tá? Ele não tem preposição. O verbo transitivo indireto, ele é transitivo porque ele também não tem sentido completo, tá? Então, olha, toda é pronome indefinido, criança, substantivo, necessita verbo de preposição, carinho, substantivo. Vamos lá, eu começo a análise sintática a partir do verbo. O verbo é necessita. Quem necessita de carinho? Toda criança. Toda criança é o sujeito, necessita de carinho é o predicado. Tá? Vamos ler até o verbo. Toda criança necessita. Se eu chegar aqui e falar, toda criança necessita. Logo em seguida, alguém irá perguntar, necessita de quê? É sinal que necessita não tem sentido completo. Ele não é um verbo intransitivo, ele é um verbo transitivo. E toda vez que eu pergunto de que, na pergunta já aparece a preposição de. O verbo transitivo indireto é aquele que pede uma preposição. De carinho é o complemento verbal, está completando o verbo necessita. Se o verbo é transitivo indireto, o complemento verbal é chamado de objeto indireto, tá? Agora nós vamos ver o verbo transitivo direto e indireto. Se ele é transitivo, eu já sei que ele não tem sentido completo. Se ele é transitivo direto e indireto, logo terá duas perguntas ao verbo, tá? A primeira será o que diz que ele é transitivo direto, e a segunda é a quem. Então vamos lá. Entregue o documento ao diretor. Entregue é o verbo, o é artigo, documento substantivo, ao. Quando eu tenho ao, o a é preposição, o é artigo e diretor é o substantivo. Se eu ler até o verbo, é entregue. Logo em seguida, alguém irá perguntar, entregue o quê? Né? Porque ele não tem sentido completo. Qual seria a resposta? O documento.
O documento é a resposta para a pergunta o quê? Então, você perguntou o quê? Eu já sei que ele é verbo transitivo direto. Então, a resposta para a pergunta o quê? É chamado de objeto direto, tá? Entrega agora, entregue o documento. Se eu falar entregue o documento, a pessoa irá perguntar a quem? Outra pergunta. A quem? Na pergunta, já aparece a preposição, ó. A, o A é preposição. Entregue o documento a quem? Então, ao diretor é a resposta para a pergunta a quem? Ao diretor é o complemento verbal chamado de objeto indireto, tá? Toda vez que eu pergunto o que ao verbo, eu sei que ele é transitivo direto. Para verbo transitivo indireto, também pode aparecer as seguintes perguntas. Iremos ver. Quando o verbo é transitivo indireto, pode aparecer a pergunta de que, a quem, para quem e em que. Em que. Queria fixar de que a preposição é de, a quem a preposição é o a, para quem a preposição é o para, em que a preposição é em. Vamos dar um exemplo aqui com a preposição em. Eu ponho assim, ó, creio em Deus. O creio é verbo, o em é preposição, Deus é substantivo. Se eu chegar e ler até o verbo, fala assim, ó, creio. Alguém irá perguntar, quem crê, crê em alguma coisa. Crê em quê? Então a pergunta é, crê em quê? Em Deus. Em Deus está respondendo a pergunta ao verbo em que. Portanto, ele é verbo transitivo indireto, porque ele pede uma preposição, ok? Gostaria que vocês registrassem os conteúdos no caderno e resolvessem os exercícios, ok? E até a próxima aula.